O que são substâncias sintéticas? Substâncias produzidas em laboratório. Substâncias sintéticas são aquelas produzidas artificialmente em laboratórios, ou seja, não são encontradas naturalmente na natureza. Por que são adicionados conservantes em alimentos industrializados? Para prolongar o prazo de validade. Conservantes são adicionados para prolongar o prazo de validade dos alimentos, impedindo a multiplicação de micro-organismos. Alguns conservantes ajudam a manter o pH ácido dos alimentos, inibindo o crescimento microbiano. Qual é a principal razão para o uso de essências sintéticas na produção de perfumes? Necessidade de grandes quantidades de matéria-prima. A principal razão é que o uso de essências sintéticas é uma alternativa devido à necessidade de grandes quantidades de matéria-prima, evitando impactos ambientais e riscos de extinção de animais. A frase, as substâncias naturais não fazem mal às pessoas é falsa. É verdade que muitas coisas da natureza são boas para nós, como frutas, legumes e verduras. Elas nos fornecem vitaminas, minerais e outros nutrientes que nos mantêm saudáveis. Mas nem tudo que é natural é seguro. Alguns exemplos de substâncias naturais que podem ser perigosas. Cogumelos venenosos. Alguns cogumelos podem ser confundidos com cogumelos comestíveis, mas podem causar sérios problemas de saúde, como vômitos, diarreia e até mesmo a morte. É importante lembrar que mesmo que uma substância seja natural, ela pode ser perigosa se não for usada corretamente. Cite alguns exemplos de materiais sintéticos. Plástico e nylon. Materiais sintéticos são aqueles que não existem na natureza, ou seja, foram criados pelo homem. São diferentes dos materiais naturais, como madeira, algodão e pedra, que são encontrados prontos na natureza. Exemplos de materiais sintéticos: plástico, usado em garrafas, embalagens, brinquedos. Nylon, usado em roupas, tecidos, cordas. Borracha, usado em pneus, bolas, etc. Vidro, usado em janelas, garrafas, etc. Cite algumas vantagens de se fabricar certas substâncias naturais em laboratório. Menor custo. Outras vantagens de fabricar substâncias naturais em laboratório. Qualidade controlada. O laboratório pode garantir que a substância seja pura e de alta qualidade. Sustentabilidade. O laboratório pode usar métodos que são mais amigáveis ao meio ambiente do que a coleta de substâncias naturais na natureza. Disponibilidade. O laboratório pode fabricar a substância durante todo o ano, mesmo que ela só seja encontrada na natureza em determinadas épocas do ano. Qual é o processo de fabricação de substâncias sintéticas? Síntese química. Imagine que você é um chefe de cozinha. Você tem vários ingredientes, como farinha, ovos, leite e açúcar. Você pode misturar esses ingredientes em diferentes proporções para criar diferentes pratos, como bolos, biscoitos e tortas.
Na química, a síntese química é um processo semelhante. É quando você mistura diferentes substâncias para criar uma nova substância. As substâncias que você mistura são chamadas de reagentes. E a nova substância que você cria é chamada de produto. Substâncias sintéticas são sempre prejudiciais ao meio ambiente? Apenas em casos específicos. As substâncias sintéticas não são necessariamente prejudiciais ao meio ambiente. É importante analisar cada caso individualmente para determinar o impacto ambiental de uma substância sintética. Por exemplo, alguns tipos de plástico podem levar centenas de anos para se decompor e podem poluir o solo e os oceanos. Por outro lado, alguns fertilizantes sintéticos ajudam a aumentar a produção de alimentos, e alguns produtos de limpeza sintéticos são biodegradáveis e não causam danos à natureza. Quais são as substâncias naturais mencionadas abaixo? Água e ar. Substâncias naturais são as que encontramos prontas na natureza, sem a interferência humana. Elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Exemplos de substâncias naturais: sólidos, madeira, pedra, sal. Líquidos, água, leite, óleo. Gasosos, ar, oxigênio, gás carbônico. A água e o ar são exemplos de substâncias naturais. A água é um líquido incolor e inodoro, essencial para a vida. Ela é encontrada em rios, mares, lagos, oceanos e também no subsolo. O ar é uma mistura de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. É essencial para a respiração dos seres vivos. Por que fabricar substâncias naturais em laboratório? Para garantir a disponibilidade. Uma das vantagens da fabricação de substâncias naturais em laboratório é o poder de garantir a disponibilidade de certas substâncias. Disponibilidade: o laboratório pode fabricar a substância durante todo o ano, mesmo que ela só seja encontrada na natureza em determinadas épocas do ano. Medicamentos: muitos medicamentos são feitos a partir de plantas ou outros organismos vivos, mas podem ser sintetizados em laboratório. Vitaminas: algumas vitaminas, como a vitamina C, podem ser sintetizadas em laboratório. Aromas e fragrâncias de flores, frutas e outros produtos naturais podem ser sintetizados em laboratório.